Glórias a Deus. Como é bom poder lembrar as coisas que Deus fez na nossa vida. É importante lembrar. Muitas vezes em casa nós conversamos sobre coisas do passado, sim, que foram coisas maravilhosas, coisas abençoadas que Deus fez e como nos usou em vários aspectos, muitos momentos. Muitas vezes a gente também se pergunta: Deus, usa-me, usa-nos. E muitas vezes a gente também não está preparado novamente para ser usado por Deus. E precisamos sim voltar a ser como criança e buscar um relacionamento mais puro, íntimo com Deus, para que Ele possa agir. Porque eu acredito que Deus nos acrescenta à medida da nossa entrega. Vamos ver se a igreja está afinada para cantar assim? Renova-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A paz do Senhor, irmãos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, falando com vocês, nesse culto online. E para mim é um grande prazer poder estar me dirigindo a vocês essa noite para poder trazer uma palavra de Deus que Ele tocou meu coração e que, na verdade, Ele já tem tocado já faz algumas semanas. Eu tenho visto que muitas coisas têm acontecido nos últimos meses, principalmente pelo fator da pandemia, mas eu também tenho visto que Deus ele tem uma obra sendo realizada e eu acredito que estamos muito próximos de ver um avivamento, de ver algo grandioso acontecendo mesmo, sabe? A gente está sentindo como que as dores de parto também. Então, eu queria trazer essa palavra porque, mais uma vez, é uma palavra de esperança, é uma palavra de renovação da fé, renovação das nossas forças em Cristo Jesus. E eu acredito que vai ser de muito, vai ser um alimento muito forte para todos nós aqui, porque assim como eu falo para vocês, essa palavra também está sendo pregada para mim, porque a palavra é uma espada de dois gumes, nós sabemos disso, Então primeiro eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos aqui nesta noite, nos reunindo como igreja, ainda que distantes, Senhor, unidos num mesmo coração, próximos, Senhor, em espírito, porque sabemos que somos parte de uma família, Senhor, de um só corpo, do Teu reino, Senhor, que foi instituído pelo Teu amor, Senhor, o Teu derramar na cruz do Calvário por nós. E assim como esse corpo, como família, Senhor, queremos estar agora em um só pensamento, em um só desejo, Senhor, em um só espírito, te clamando, Senhor, em oração, te clamando em súplicas, que venha, Senhor, nos alimentar, Senhor, que venha nos fortificar nesta noite com a Tua palavra, que Tu possas ministrar sobre nós, o nosso coração, Senhor, tudo aquilo que Tu tem para nos ensinar, para nos acrescentar, para nos fortificar, Pai. Sabemos que são tempos que parecem difíceis muitas vezes, mas que a Tua palavra mesmo, Senhor, tem nos ensinado que no mundo teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo.
e por isso queremos estar firmes em Ti, Senhor. Nesta noite eu peço a Ti, Deus, que venha ministrar sobre nós, assim como sobre mim também, Senhor, que estive pesquisando, estudando, Senhor, sobre esses temas na Tua Palavra, para que pudesse trazer para a Sua igreja, Senhor, uma palavra abençoada nesta noite. Te damos graças desde já por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia lá em Mateus 7, lá no livro de Mateus, capítulo 7, começando no versículo 24 até o versículo 27. Mateus 7, 24. O tema dessa palavra que eu quis trazer hoje é firmes na rocha em meio à pandemia. Por que eu dei esse tema para essa palavra que eu venho trazer hoje? Porque a gente tem passado nesse momento de pandemia por algumas aflições, algumas lutas, né, que temos percebido que tem acontecido, que faz parte da nossa luta no reino espiritual, né, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Então a gente tem visto que tem surgido, né, muitas lutas no meio do povo de Deus, mas eu queria aqui trazer para vocês a testificação de que tudo isso faz parte da nossa luta real mesmo, para ser filhos e servos do Altíssimo nesse tempo e assim podermos ter a recompensa no tempo futuro. Então assim, né, tudo que nós temos passado, tudo que nós temos vivido nesse momento, eu acredito que o propósito divino, ele é grande, ele é maior, né, do que a gente possa imaginar. Então, assim como uma orquestra, como um mestre regendo uma orquestra, Deus ele tem orquestrado tudo, sabe, para que no fim o nome dele seja glorificado, para que no fim aqueles que querem estar com ele possam ter a salvação. Então, assim, essa palavra que eu venho trazer é para nos lembrar de que como nós devemos ter mais força, mais fé, mais esperança em meio a tudo isso que nós temos vivido, sabe? Porque nós conseguimos ver que a nossa salvação está mais próxima, o reino de Deus está mais próximo. Então isso é uma palavra de esperança para a gente. Então vamos ler lá no Mateus 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a primeira palavra que nós vamos ler, que hoje eu separei vários trechos da Bíblia para que a gente possa acompanhar, mas esse é o primeiro, porque o tema da mensagem é firmes na rocha em meio à pandemia. Então, essa é a base do nosso estudo, porque a gente vê que Cristo, ele nos disse que quando nós estamos firmes na rocha, quando nós fincamos a nossa fé, fincamos a nossa, a nossa esperança, a nossa confiança nessa rocha que é Jesus Cristo, nas palavras dele, no que ele nos deu, nós somos como um homem sensato. E pode vir ventos, podem vir terremotos, podem vir chuva, mares, pode ser o que for. E isso a gente tem como exemplo a pandemia. E essa casa não vai desabar, porque ela está na firme rocha que é Jesus Cristo. Então eu queria trazer 3 coisas que a gente tem mais lutado nesse período durante a pandemia e como que eu fiz uma analogia aqui, qual seria a vacina para essas três maiores lutas que a gente tem passado nesse período de pandemia. O primeiro dele é o amor a esse mundo, o segundo é o medo e o terceiro é a falta de fé. Então, assim, essas 3 coisas que eu tenho visto que tem sido a maior luta do povo de Deus em meio a esse período, eu vou trazer palavras agora que são para a gente usar elas como a nossa arma contra essa fraqueza, contra essa luta que possa vir aparecendo nas nossas vidas. O primeiro, como eu falei, é o amor a esse mundo. Então, o amor a esse mundo é como construir a sua casa sobre a areia. O amor a esse mundo é como construir a sua casa sobre a areia. É o homem sensato.
E como que nós entendemos isso? Entendemos que quando a gente decide colocar o nosso coração, colocar o nosso desejo, tudo aquilo que a gente almeja, todas as nossas esperanças nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, nós estamos sendo como esse homem insensato. Então, quando pensamos, mas então a gente não pode construir, não pode correr atrás das coisas. Eu estava conversando, inclusive, com os jovens ontem que estávamos reunidos e falei, não é errado que a gente faça isso realmente, porque nós vivemos aqui nessa terra, né? Mas nós não podemos esquecer qual é a nossa prioridade, sabe? A nossa prioridade é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente consegue ter esse entendimento de que as promessas de Deus, elas são firmes e fiéis. Então, quando a gente tem realmente a fé, quando a gente tem realmente a esperança em Deus, a gente cumpre essa palavra. A gente não deixa de cumprir ela, porque a gente começa a ter a plena certeza de que Deus, ele diz pra gente que assim como a erva do campo, que nasce, né, e é jogada no fogo à tarde, nem Salomão se vestiu com aquela beleza, quanto mais nós. Então o problema do ser humano sempre foi a rebelião, sempre foi o desejo de fazer com a sua própria vontade, com o seu próprio eu. Então essa é uma das maiores lutas que a gente enfrenta, o amor a esse mundo. Então assim, qual seria a vacina contra o amor a esse mundo? A entrega a Deus e o sacrifício de confiança em Deus. Então assim, vamos abrir lá em Mateus 13:44, um pouquinho mais para frente de onde a gente estava. Mas Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, prestamos atenção nesse detalhe, pela alegria dele, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu chego a ficar arrepiado quando eu penso nisso, porque aqui diz isso, que ele foi e vendeu tudo que ele tinha com alegria para comprar aquele terreno, porque ele sabia que aquele tesouro valia muito mais do que qualquer outra coisa que ele tinha nessa terra. Então, o reino de Deus é semelhante a isso. Quando a gente reconhece que o reino de Deus ele é mais precioso do que qualquer coisa que essa terra possa nos dar, a gente abre mão de tudo que seja preciso em prol da vida que Deus tem para nós, que é muito mais precioso do que qualquer coisa passageira dessa terra. Aí a gente vai lá também em Hebreus 11. Vamos abrir lá. Hebreus 11, versículo 24. Hebreus 11, 24 até o 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Pela fé, deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então a nossa entrega a Deus, né? Tudo isso se baseia na nossa fé, que vai ser o último tópico que eu vou dizer dos 3. Tudo isso se baseia na nossa fé. Então, ele não viu aquelas riquezas do Egito que ele sabia que podia ter, mas que seria por um tempo limitado. Ele não viu aquilo como tendo algum valor ou valor sequer comparado àquilo que Deus tinha preparado para ele, aquelas coisas grandiosas que ele faria e depois a vida futura, a vida eterna que Deus tinha preparado para ele. Então ele conseguiu deslumbrar aquilo. Então o nosso olhar para Deus, o nosso olhar de confiança, permanecendo firmes na entrega que nós temos que fazer a Deus, é o que nos faz continuar esse caminho, sabe? Continuar na esperança daquilo que Deus tem feito para nós e que tem preparado para nós, sabe?
Então, qual é a vacina contra o amor a esse mundo, né? Que o amor a esse mundo é como construir a casa sobre a areia. É isso, é a confiança, a esperança, né? A entrega daquilo que... entregar nossos sonhos, entregar o nosso desejo, entregar aquilo que nós somos diante de Deus. Não existe recompensa maior na Terra do que aquela que Deus já preparou para nós, queridos. Não existe. A gente pode sacrificar muito aqui nessa Terra para ter o mundo inteiro e perder a nossa alma, o que é o mais importante. Do que adianta a gente lutar, conquistar, fazer, alcançar, como a Bíblia diz, o mundo inteiro e perder a nossa própria alma? Não tem valor, não tem valor algum, né? Fazer tudo isso e saber que no fim não temos o mais importante. Então é muito, como é que se fala? Usando uma palavra até assim, é muita burrice, né? A pessoa simplesmente correr atrás de tudo nesse mundo para poder conquistar e no fim não poder nem desfrutar, né? Vamos assim dizer, de tudo aquilo que ela correu atrás, do que ela conquistou. Isso são coisas tolas mesmo, sabe? O segundo tema, né? Ter medo é como construir a sua casa sobre a areia. Então, o segundo tema que eu tenho visto que tem sido uma luta muito grande nesse período de pandemia é o medo. O medo ele tem sido implantado no coração de todos, né, sem exceção, mas principalmente no povo de Deus, porque nós sabemos que o medo ele pode nos fazer parar, nos fazer paralisar, né? E a palavra de Deus diz muito claramente que nós temos um propósito nessa terra, que é de ir e fazer discípulos. Nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente deixa que o medo paralise o nosso propósito, paralise a nossa missão, né, nessa terra, que eu também estava falando isso com os jovens ontem, muitas vezes a gente esquece que não são missionários só aqueles que são enviados a outros países, a outros povos. Todos nós somos missionários. Nós podemos até chamar essas pessoas de extra-missionários, mas missionários todos nós somos, porque a nossa pátria não é nesse mundo. A partir do momento que aceitamos a Cristo, a partir do momento que nascemos de novo, nos tornamos cidadãos celestiais. Então a nossa pátria é celestial. E aqui nessa terra nós nos tornamos apenas missionários. Nós não temos, como é que eu posso dizer, outra missão aqui nessa terra senão essa. Nos manter firmes em amar a Deus em todas as coisas, sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Então o medo, ele nos impede de agir, de fazer as coisas que temos que fazer, até como cristãos mesmo. Então ter medo é como construir a sua casa sobre a areia. E qual é a vacina, né? Qual é a vacina para o medo, para aquilo que pode nos paralisar, que pode nos fazer deixar de fazer aquilo que Deus tem para nós em nossas vidas? A confiança em Deus, né? Então, vamos abrir lá em 1 João 4. 1 João. Primeiro eu falei que a vacina contra o amor a esse mundo é a entrega, é o sacrifício, né? E a vacina contra o medo é a confiança em Deus. Então, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nós lemos assim: No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a condenação, e quem tem medo não é perfeito em amor. Então, assim, é uma palavra assim, até de confronto muito grande, porque muitas vezes a gente acha que não tem problema nós termos medo de uma coisa ou outra, mas quando nós estamos aperfeiçoados no amor de Deus e na confiança das palavras dele, na confiança de todas as promessas que ele nos fez, aperfeiçoados nesse amor de Deus, nós não temos mais medo. Então, é uma palavra de confronto para nós. Se nós estivermos com medo de agir, com medo de fazer as coisas, é porque nós não fomos aperfeiçoados no amor, na confiança de Deus.
Então nós temos que confiar. Não é uma coisa que eu tenho que sentir que eu estou confiando em Deus. Não, é dizer: Deus, eu quero confiar, eu preciso confiar, eu vou confiar em Ti. Então é colocar esse princípio, esse propósito no seu coração de uma forma que é uma escolha, não é um sentimento. É dizer para Deus que você confia nele, que você vai fazer aquilo que Ele diz para você fazer, todas as coisas que Ele mandou nós fazermos, cumprirmos, principalmente o do ID, né, o de ser testemunho, de fazer a obra de Deus. E vamos ler lá também em Hebreus foi do outro tópico, em Filipenses 1. Filipenses 1, 20 e 21. Vamos lá. Aí a gente entra naquela parte em que a gente fala assim: mas então a gente vai vai fazer as coisas, vai descumprir como que se diz? Descumprir as normas, né, que foram estabelecidas agora. Não, a gente não precisa descumprir para poder fazer a obra de Deus. A gente só não pode deixar que o medo nos paralise, que nos impeça de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a gente sabe, amados, que Deus ele tem uma obra na vida de cada um, tem uma obra na minha vida, na sua vida. Então, a gente não pode deixar que isso paralise essa obra, sabe? Esse medo. E o medo do quê? Aí que a gente vai entrar agora. O que é o maior medo que essa pandemia trouxe sobre a vida das pessoas? Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, a vacina do medo, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Gente, é uma palavra que eu fico no meu coração assim: por que todos os cristãos não colocam o pé na rocha dessa palavra, sabe? Porque é mais um exemplo de colocar o pé sobre a rocha, é ter a certeza de que, como nós somos filhos de Deus, como somos cidadãos celestiais, o viver nessa terra é para Cristo, não é para o nosso eu, não é para nossas vontades, não é para buscar as riquezas desse mundo, é para Cristo. E o morrer é ganho, porque é a nossa recompensa. Porque o morrer, na verdade, é não morrer, é ter a recompensa da vida eterna em Cristo. Então ele deixa bem claro aqui, o próprio apóstolo deixa bem claro aqui que é isso, ele vive para Cristo. Se for chegar o momento dele, né, em Cristo, ele sabe que é ganho. É ganho porque é recompensa, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós somos missionários e não podemos esquecer disso jamais, irmãos. Não podemos esquecer disso jamais. E o último do medo, ainda falando sobre medo, vamos abrir lá em Romanos 8. Romanos 8, 36 e 37. Romanos 8, 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim como a Bíblia diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam a Deus, que é aquele que pode lançar a sua alma no inferno ou no céu. E aqueles que já estão em Cristo sabem que a sua alma já está separada para viver com Cristo eternamente. Então essa confiança das promessas de Deus é a nossa maior vacina contra o medo, sabe? Contra a paralisação que pode querer vir sobre as nossas vidas, contra essa opressão do mal, sabe? Que tenta fazer com que a gente pare. E muitas vezes pare não é só de fazer aquilo que é a obra de Deus, né? Aquilo que é sair, fazer, né? Alguma coisa, mas muitas vezes até de se manter firme, porque a gente
muitas vezes o medo faz a gente usar válvula de escapes, né? Aí a gente começa a buscar o que entra aí. Pessoas entram em vícios, né? Vai para bebida, vai para cigarro ou até para as drogas. Tem muita gente que vai para prostituição, que vai para pornografia. Então essa sensação da opressão que o medo causa sobre a vida das pessoas, muitas vezes faz as pessoas cederem a isso. Então assim, quando nós estamos blindados, quando nós estamos revestidos dessa confiança, nós conseguimos permanecer firmes e não entrar também nesse buraco que é mais fundo ainda, sabe? Entrar em mais desgraça. Porque a gente começa a ter uma força que vai além mesmo a coisa desse mundo. Porque, como eu disse, nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. E eles estão o tempo todo combatendo contra nós. Tudo que nós estamos vendo no mundo físico é a ação do mundo espiritual também sobre nós. Então a confiança em Deus, como eu falo mais uma vez, eu digo, é a vacina contra o medo, que é como construir a sua casa sobre a areia. E o terceiro e último tópico é a falta de fé. E esse é o principal, porque a fé é que fortifica todos os outros. A fé fortifica a nossa confiança em Deus, a fé fortifica a nossa entrega a Deus, o nosso sacrifício. Então, a falta de fé, né, é como construir a sua casa sobre a areia. Amados, a fé é algo que a gente não pode jamais deixar de alimentar na nossa vida. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu quis trazer tantas passagens para vocês, porque não é pela minha palavra. O que eu estou falando aqui não é algo que veio da minha cabeça, que surgiu e eu simplesmente comecei a falar para vocês. Não é uma lição de moral, não é uma autoajuda. Isso é a palavra divina que foi entregue para nós, para que nós pudéssemos nos fortificar, para que pudéssemos permanecer firmes no tempo passado, presente e no porvir, até que Cristo venha. Então, a fé, pelo ouvir a palavra de Deus, todas essas palavras que eu estou falando para vocês, é o que mais nos fortifica. É aquilo que nos enche de confiança, aquilo que nos enche de entrega, de esperança, sabe, que nos mantém firmes. Então, qual é a vacina da falta de fé? O primeiro deles é a leitura bíblica. Então, como eu acabei de dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando nós nos revestirmos disso, quando nós estamos em meditação, uma vez eu ouvi uma palavra muito interessante sobre isso. Por que a importância da meditação na palavra de Deus? Por que é importante a gente memorizar aquilo que a palavra tem para nós? Porque o tempo todo, quando vem lutas, a gente usa a palavra para rebater essas lutas. Aí vem algo que diz para você que as coisas vão acabar, que não sei, o dinheiro está acabando, que agora vai ficar ruim a situação. Aí você usa o escudo da fé, né? Que é a palavra, né? A leitura da palavra. Você usa o escudo da fé para poder rebater aquilo falando, não vos preocupeis com amanhã, basta cada dia o seu mal. Então você vai usando essas palavras para rebater essa luta, sabe? Essas flechas, esses dardos inflamados que vêm, né? Contra a nossa mente, contra o nosso coração. Eu tenho visto muita gente passando por situações difíceis. Eu sou um testemunho de pessoa que tem passado por situação difícil em meio a essa pandemia. E eu te digo que eu tenho usado muito a palavra todos os dias, muito. Quase todos os dias, não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias eu paro alguns minutos, se não for uma hora, para poder ouvir uma palavra de algum pregador na internet. Então, assim, essas palavras, elas nos fortificam. E é importante que a gente também ouça pregadores bíblicos, né? Porque, como eu falei, é a leitura bíblica que nos fortifica. Então, quando você ouve pregadores bíblicos que estão usando a palavra, a exposição da palavra para te fortalecer, aí que você fica mais forte ainda. Engraçado que por muito tempo eu ouvi mensagens de alguns pregadores em que não tinham muito baseamento na palavra. E eu lembro como que era difícil para mim mesmo, me manter firme nessa confiança, na esperança em Deus, justamente por causa disso, por causa da ausência da palavra de Deus nas pregações, sabe? Ou muitas vezes o uso de palavras avulsas para utilizar pregações manipuladoras. A gente sabe que isso acontece. Então é muito importante que a gente esteja acordado para
pregadores bíblicos, pregadores que venham realmente trazer ministrações, porque hoje é muito fácil, né? A gente tem um acesso muito rápido a pregações na internet, isso nos ajuda muito. Falando com total sinceridade, isso é maravilhoso. Por mais que a gente saiba que também existe muito conteúdo maligno hoje em dia sendo exposto, existe muito conteúdo bíblico também, né, sendo pregado, sendo falado na internet. Muita gente às vezes pode ter hoje em dia desculpa de dificuldades, mas hoje não existe essa dificuldade de você encontrar conteúdos bíblicos também para você estudar, expor a exposição da palavra. Existem conteúdos em sequência de alguns pregadores, como o próprio Augusto Nicodemos, que eu sempre comento sobre ele, que são praticamente uma escola de teologia. Ele pega um livro da Bíblia e vai lendo versículos por versículo, nem capítulo por capítulo, mas versículo por versículo, e ele faz uma exposição bíblica que é uma escola de teologia. Então é um recurso que muitas vezes era difícil de você ter, às vezes era difícil encontrar uma escola de teologia ou de entrar em algum curso por falta de tempo ou algo assim. Hoje em dia não existe essa dificuldade, queridos. Então é mais um despertamento que eu trago para vocês, que hoje a gente tem acesso a tudo isso. Use o seu tempo, né? Principalmente o tempo ocioso. É claro que muitas vezes a gente quer distrair a mente, a gente quer sair, fazer coisa, óbvio, mas a gente não pode deixar que isso se torne mais uma válvula de escape, como eu falei, porque isso acaba se tornando um vício, isso acaba se tornando um subterfúgio para a gente, como é que se fala? Existe um termo antigo que diz isso, tapar o sol com a peneira. A gente quer resolver a situação fugindo dela, né, com entretenimento, com bebida, com coisas desse tipo. O entretenimento é uma delas, como eu falei, das drogas e tal. E muitas vezes não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. O que vai resolver é a gente buscar em Deus a solução para o problema, sempre. Buscar em Deus a solução para o problema, e principalmente na palavra dele. A gente tem aqui todas as respostas que a gente precisa. Primeira vacina eu falei a leitura bíblica, né, para falta de fé. A segunda, a oração. A oração é uma coisa que é como uma espada de dois gumes, porque eu falo aqui que até eu tenho muita dificuldade de sentar realmente e fazer um período de oração assim, de entrega total, de tempos longos, sabe? Eu acredito que hoje é uma dificuldade muito grande de muita gente. O meu, principalmente, porque eu sinto que eu tenho uma dificuldade de me concentrar às vezes, né? Até na leitura mesmo, de livros, de coisas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar. Mas a oração, ela é extremamente importante, porque a gente... nela a gente está testificando tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. E eu muitas vezes até falo para Deus, se você já conhece tudo que a gente está passando, por que a gente precisa orar? E eu acredito que a resposta mais, assim, a resposta mais simples que se dá, né, sobre isso, que eu sei que tem muitos motivos do porquê de nós orarmos, mas a resposta mais simples é que é como se estivéssemos testificando com Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos pedindo para Ele, aquilo que nós desejamos. Nós usamos as palavras, nós usamos os pensamentos, como uma forma de testificação da nossa fé, como testificação daquilo que nós queremos ter com Deus, sabe? Então, nós clamamos pelos nossos irmãos, nós estamos ali agindo, colocando a nossa fé em ação, sabe? Então, assim, a gente aprende e na oração a gente coloca ela em ação também, assim como as nossas ações mesmo no dia a dia, na oração a gente coloca como forma de fé no mundo espiritual, aquilo tudo que a gente está desejando, tudo aquilo que a gente está pedindo para Deus, tudo aquilo que a gente acredita, sabe? É uma forma de colocar nossa fé em ação. E o terceiro, são 4 coisas, né, que eu coloquei como as vacinas para falta de fé, mas o principal é a leitura bíblica, tá, irmãos? A segunda é a oração, a terceira, a comunhão dos santos. A gente muitas vezes acha que não é necessário, né, que realmente hoje a gente tem meios para buscar a Deus, como muita gente falou, a igreja de uma pessoa só, mas não existe isso, né? Porque o próprio Deus disse que onde 2 ou mais estiverem, ali eu estaria. Então, a partir de 2 pessoas já existe uma comunhão. Então, Jesus Cristo, ele deixou claro isso, que é na comunhão que ele mora, né? A presença dele estaria. Então, muitas vezes, como eu falei, eu vejo que existem pessoas que acreditam que realmente podem
estar distante da comunhão, tal, você pode até estudar, pode permanecer firme, mas a força que a união traz, né? Existe também uma analogia que pode se dar para isso também, que é como uma fogueira, né? Que você coloca uma brasa num carvão para poder fazer um churrasco. E a brasa está ali aquecendo, está pegando fogo, né? Só que se você tira um pedacinho de carvão daquele churrasco e separa daquele amontoado de brasa, ele se apaga. Então, assim, eu sei que uma analogia simples pode parecer até boba, mas eu acredito que seja uma realidade, porque quando nós estamos em comunhão, nós também fazemos isso, como eu falei da oração. Nós estamos testificando com nossos irmãos aquilo que a gente tem vivido e eles testificam conosco, e assim você fortifica a nossa fé e você traz palavra para eles de esperança, eles trazem palavras para você de esperança. Então essa fortificação que existe na comunhão é de extrema importância. Ela também fortifica a nossa fé. E Deus, ele mora nisso, ele mora nessa comunhão. A gente sabe disso, porque nós somos um corpo, e não é um corpo de uma pessoa só. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo dele. Então essa comunhão dos santos, essa fortificação que a comunhão traz é de extrema importância, porque nós somos seres que fomos feitos, né, por Deus, como ele disse lá na criação, não é bom que o homem esteja só, então eu farei uma ajudadora. Então naquele momento eu vejo que Deus ele deixou claro como que a solidão do homem, como que o isolamento do homem nunca é bom para ele, sabe? Então a gente estar em comunhão, a gente estar juntos, ele traz essa como é que se fala? Até esse testemunho, sabe, de Cristo, que nós acabamos nos tornando, porque a gente, quando a gente está em comunhão, a gente também convida outros para estar em comunhão, e é assim que vai crescendo também a igreja, é assim que vai sendo, né, fortificado mais ainda. Então eu vejo essa comunhão como de extrema importância. Por último, as obras, né? Porque a própria palavra diz, né, a fé sem obras ela é morta. Então, assim, quando nós estamos executando as obras, seja na coisa mais simples, amado, seja no varrer do chão de uma igreja, seja na pregação, no presbitério, no diaconato, seja na professora da escolinha, seja na pessoa que faz um almoço para igreja ou para entrega para comunidade de pessoas necessitadas. Todas essas obras eu vejo que Deus ele também fortifica a nossa fé por meio disso, porque a gente está fazendo o nosso propósito aqui nessa terra. Se Deus disse para nós que devemos amar, Cristo disse para nós que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, é por meio dessas obras que nós vamos testificar esse amor. É por meio dessas obras que nós vamos cumprir o ID, é por meio dessas obras que nós vamos fazer aquilo que é a nossa missão aqui nessa terra. Então essas obras também são de grande importância, entende? Então assim, fechando com a fé, né, nessa parte, nesse final, fechando com a fé, constatando a nossa confiança em Deus contra o medo, a nossa entrega a Deus contra o amor a esse mundo, abrindo mão da nossa própria vida, nós estaremos completamente blindados. É nos revestirmos mesmo dessa armadura, em que nela está o escudo da fé, né? Revestirmos do capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, que é sermos verdadeiros, a couraça da justiça, que é sermos já sido justificados por Deus, capacete da salvação, porque já temos a salvação em Cristo, a sandália do evangelho da paz, que faz parte das obras, que faz parte da comunhão, o escudo da fé, que eu acabei de falar, e a espada da palavra de Deus. Essas armaduras que são espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas essas armas são espirituais que Deus nos deu, é que nós vamos conseguir passar por essas lutas que fazem parte do plano de Deus para esse mundo. Eu comentei com os jovens também, na palavra, que nós devemos muito pelo contrário, de ficar entristecidos, desesperados com tudo isso que tem acontecido, com essa pandemia. Muito pelo contrário, nós devemos talvez até nos alegrar, porque Deus, por meio dessas situações todas, pode parecer contraditório falar isso, como nos alegrar com essa pandemia, com tudo isso, essa desgraça que tem acontecido. Você não sabe que tem gente morrendo, parente, não sei o quê. Amados,
quando nós estamos firmes em Cristo, a própria palavra diz, né? O Jesus Cristo falou isso, é uma palavra dura de se ouvir, mas ele falou, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Vocês conseguem entender que quando Jesus Cristo disse isso, é que aqueles que não têm esperança na vida futura são aqueles que estão chorando por aqueles que já morreram sem esperança também da vida futura? Então, quando nós temos esperança em Cristo, nós estamos trabalhando pela nossa salvação e pela salvação do nosso próximo, e não pela salvação da vida dele, da carne dele. Nós estamos trabalhando pelo aquilo que vem depois. Aqueles que morrem em Cristo já não estão mortos, eles já estão vivos, eles já foram para a recompensa, como eu acabei de falar. Então, assim, em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa luta, eu vejo como que Deus, ele fazendo com que nós estejamos ainda mais fortes, com que aqueles que estavam mornos, que estavam na mesmice, sejam sacudidos, sejam reavivados. Eu acredito que Deus tem um avivamento muito grande prestes a acontecer. E eu quero dizer para vocês, amados, eu espero muito que vocês façam parte desse avivamento, assim como eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero ser aqueles que estão acordados, aqueles que estão firmes na esperança, firmes na fé, firmes na confiança das palavras de Deus. Então eu desejo muito isso para vocês. E para fechar, eu quero trazer uma palavra que está lá em Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. É uma palavra pequena, curta, que o apóstolo Paulo deixou para a gente, mas que resume tudo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, nós temos um reino que não pode ser abalado. Então, quando nós temos essa plena certeza, nem o medo, nem a confiança nas coisas desse mundo, o amor às coisas desse mundo, nem a falta de fé pode abalar a gente, porque nós colocamos a rocha nesse reino inabalável, a rocha em Jesus Cristo, a rocha nas promessas que Ele nos deu. Então, estejamos firmes, amados, estejamos firmes nessa rocha. Eu desejo muito isso para todos vocês que vão estar assistindo, e se possível outras pessoas forem alcançar essa palavra, eu desejo realmente que vocês estejam firmes nessa palavra, porque o nosso reino é inabalável e nós temos essa certeza. Então nada nesse mundo pode nos abalar, nada nesse mundo pode nos abalar. A nossa luta é contra os principados e potestades, não é contra as coisas desse mundo, porque Jesus Cristo já venceu por nós, então nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar para concluir. Senhor Deus eterno Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, por estarmos juntos, e fechar, Senhor, esta mensagem te agradecendo porque sabemos que em Tua Palavra Tu deixaste, Senhor, um manual de vida, um manual de esperança, Senhor, de confiança, porque Tu disseste, Senhor, que no fim teríamos a fé, a esperança e o amor, e no final o maior deles seria o amor, porque quando estivermos juntos não necessitaremos mais da fé e da esperança, porque já teríamos concluído, Senhor, essa missão. Mas o amor, ele é eterno, o amor, ele é divino, ele é criado por Ti, ele é a Tua expressão, Senhor, é o próprio amor, e o amor que foi entregue na cruz por nós, do Calvário. Por isso somos gratos, Senhor, porque a obra já foi concluída. Nós não precisamos, Senhor, fazer esforço algum, Senhor, para essa obra, a obra da salvação. Nós apenas precisamos lembrar que somos missionários, que somos aqueles que estamos aqui para cumprir, Senhor, o Teu propósito de alcançar mais vidas, de levar a Tua palavra, de ser testemunho, Senhor, do Seu Evangelho, do Seu reino, e não deixando nenhum medo, Senhor, nenhuma avareza, nenhum desejo desse mundo, orgulho, vaidade, Senhor, dominar o nosso coração, os vícios, Senhor, a perdição, Senhor, que existe nisso, na idolatria. Deus, nós te pedimos, Senhor, a Tua proteção nesse momento em meio a tudo isso, nos revestirmos, Senhor, de toda a Tua armadura, que venhamos ser fortes, Senhor, na leitura da Tua palavra, na oração, que venhamos estar, Senhor, sendo realmente fortificados por Ti, porque como nós dizemos e repetimos, Senhor, a obra já foi feita,
A Tua palavra nós já temos e nós podemos, Senhor, estar firmes nas Tuas promessas, Pai. Que sejamos aqueles, Senhor, que são como as virgens prudentes, que no dia que o noivo vier, nós estejamos prontos e preparados para Te encontrar, Deus. Queremos muito, Senhor, queremos muito estar contigo nesse grande dia. Ter a certeza de que tudo que existe nesse mundo não tem valor algum comparado àquilo que Tu tem preparado para nós. Muito obrigado desde já por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.